Juiz nega suspender indicação de Zanin ao Supremo. O Justiça Federal de Brasília decidiu na segunda-feira ontem negar o pedido feito por deputados de oposição para barrar o ato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que indicou o advogado Cristiano Zanin para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. A decisão, preferida pelo juiz Rolando Espanholo, foi motivada por uma ação popular protocolada pelos deputados federais Nicolas Ferreira e Alexandre Ramagem. Isso. Na petição, os parlamentares defenderam a anulação do ato por entenderem que Zanin é amigo íntimo e advogado particular de Lula, o que feriria os princípios constitucionais de impessoalidade e moralidade. Antes da indicação, ele atuou como defensor de Lula nos processos da Operação Lava Jato. Na decisão, o magistrado escreveu que a Constituição deu ao presidente da República a prerrogativa de indicar ministros ao STF e não colocou barreiras para a indicação. Juliana, interessantíssima essa matéria, e nas entrelinhas, o que a gente pode observar? Se você, deputado, se você, senador, é contra, altera a lei. Vai lá na Constituição e coloca lá na Constituição. Ponto. O ministro foi enfático e deu uma lição e o caminho. Se vocês não concordam com esta nomeação e com outros, façam uma lei. Aprovem a lei. Vocês já sabatinam. A lei está na mão dos deputados e senadores. Juliana. Perfeita observação, Márcio. A gente sempre comenta aqui no programa sobre isso. Quais são os dispositivos legais que existem para determinada decisão da administração pública, enfim. E essa questão da indicação do Zanin chama a atenção, porque lá atrás, no governo anterior, quando foram feitas as indicações do Nunes Marques, quando foram feitas as indicações do Augusto Aras e tudo mais, foi um grande rebuliço, porque geralmente eram feitas listas tríplices para que o presidente pudesse escolher o seu indicado. Né? Então, são pessoas de alto renome dentro dessas áreas de atuação do judiciário e que o presidente tinha ali a sorte. É uma prerrogativa do presidente escolher. E ele pode, inclusive, não optar pela lista tríplice e optar por alguém que ele acredite que tenha a capacidade e, principalmente, todo o histórico para ocupar essa vaga. E aí a gente está num bate-rebate, né? Quando foi indicado o Nunes Marques, houve esse grande questionamento, porque foi indicado sem a lista tríplice. E agora a gente tem essa indicação de Zanin, e aí se a gente for recuperar todo o processo da Lava Jato, principalmente o final dele, que foi a descoberta das imparcialidades que deveriam ter o juiz Sérgio Moro e que não teve, foi por conta do trabalho desse profissional. Então, acho que a gente tem que, de fato, observar o que o Márcio comentou aqui sobre a questão da legislação. Se você não concorda que seja indicado diretamente pelo presidente, altera a lei. Agora vai precisar passar por tal situação, por tal questionamento, por tal... Já tem a sabatina. E a sabatina é pesada, é lá no Senado, não é isso? E se a gente pensar observar o panorama hoje do legislativo brasileiro, tanto Câmara quanto Senado, que são majoritariamente integrantes da oposição, do governo, a sabatina pode orientar para que aconteça do Zanin não assumir. Mas, eu posso sabatinar sobre diversos temas, mas eu não posso desqualificar a formação e a atuação desse profissional na área dele. Então, não pode ser uma revanche política. Tem que ser, de fato, uma orientação e uma verificação das competências técnicas daquele profissional. E esse é o problema. Porque vão se levar para os debates as questões históricas, politiqueiras, e não a capacidade técnica do profissional. Particularmente, não fico confortável com a indicação, nem do Zanin, nem de outra pessoa ligada ao presidente atual, ligada ao presidente anterior. Particularmente, as indicações do Congresso, para mim, do Supremo, para mim, elas têm um ar político, sempre, por se tratar de casas políticas, tanto na sabatina quanto na indicação. Infelizmente, só me cabe o júri esperneando. Por quê? É lei. É cumprir a lei. Então, fico insatisfeito? Fico. Acho que é constrangedor? Acredito que seja. Para mim é. Só que, o que eu posso fazer, né?
não vou fazer igual 8 de janeiro, lá no Senado quebrar tudo. Não, eu tenho que respeitar aquilo que a Constituição determina. E cabe ao Congresso alterar ou não a lei que vigora a respeito disso. E por que não se altera? Né? Os insatisfeitos façam isso como lei. Só que assim, gente, democracia é isso. Eu posso não concordar, mas vou defender que o ato seja democrático e seja por força de lei, com todas as forças. Então, cabe aí a sabatina e, posteriormente, mudar-se a lei, né, Juliana? Cria-se um mecanismo. Sim, e você traz essa questão, né, da gente entender a democracia, o cerne da democracia, e que bom que a gente volta a dialogar sobre democracia. Não é um ato ditatorial ou imposto pelo presidente. Ele está indicando. Vai passar pela sabatina, vai passar pelo Senado, prerrogativa dele. E aí eu quero recordar aqui de um nome que foi muito aventado para essa questão do Supremo, que é da doutora Lívia Santana Vaz, que é uma jurista brasileira, uma mulher preta, o nome dela foi muito bem falado, muito bem recomendado, e tinha-se essa expectativa. Me lembro até que o juiz Joaquim, falou, né? O nosso querido Joaquim Barbosa, ele falava sobre isso, que seria muito interessante que o presidente olhasse por essa questão de representatividade. E aí eu, que sou uma mulher preta, também tenho esse mesmo olhar. Se do meu agrado, eu gostaria muito que fosse a juíza Lívia, por entender essa representatividade da mulher e dos negros dentro do espaço de decisão da principal corte brasileira. Eu tenho algumas aspas em relação a quando a gente reserva espaços. Mas quando você olha o que acontece, fala, poxa, dentro da fala da Juliana, deveria ter que realmente reconhecer e estar na corte. Estar na corte, mulheres, porque a maioria são homens. Tem que se ter mais mulheres, tem que se ter mais essa representatividade. O Supremo é isso, ele tem que refletir o que é a nação brasileira, dos vários aspectos. Concordo com você plenamente, foi positivíssimo. Tem que se observar isso, essa representatividade. Mulheres, a sociedade como um todo, as representações têm que estar ali. Uhum. Mas aí você está sendo muito exigente. Mas a gente tem que ser o quê, então? Lembramos que só temos duas, a ministra Rosa Weber e a ministra Carmen Lúcia. A Rosa a Rosa está saindo, né? É impressionante que você olha para ela, você não diz que ela é decana já, que já está saindo, já está na compulsória. Então, essa situação que envolve... Mas é isso, como fica o meu questionamento com relação a essa questão, essa oportunidade de recompor o STF, era justamente nisso, da gente pensar na possibilidade de uma maior representação feminina, ou pelo menos manter a representação feminina, porque quem sai agora é a ministra Rosa, e principalmente a questão da negritude, porque depois da saída do Joaquim Barbosa, nós não temos essa representatividade no Supremo. E isso diz muito também, Márcio, sobre a condição do povo preto de acessar a educação que possa levar o povo negro a essa condição. De participar desses grandes processos de decisão do país. Não vamos longe, né? O trabalho primoroso que está sendo feito pelo ministro Silvio Almeida nos direitos humanos diz muito sobre, né? Um homem negro que se capacitou, que teve as oportunidades certas e hoje ocupa o Ministério dos Direitos Humanos de forma digna, de forma a colocar todos os parâmetros necessários para defender os direitos dos brasileiros. Vou voltar nessa questão das mulheres para colocar mais lenha nessa fogueira. O TSE, 2 cadeiras, 2 homens foram indicados. Existiam 2 mulheres com a possibilidade de serem indicadas. 2 homens foram indicados. Todos os ministérios que nós temos, agora nós estamos quase 40 ministérios, qual o percentual de ministras? Não é uma crítica ao governo apenas, é uma crítica ao sistema. Exatamente. Precisa reverter esse sistema. A mulher precisa ser valorizada e ocupar o seu... Valorizada não. Ela precisa ser respeitada. Exatamente. Nada de valorização. Não vamos longe. Não é só uma questão de equiparar os salários.
Equiparar os salários é uma das pontas. Mas como que eu considero a posição de uma mulher dentro do debate, seja político, comercial, industrial, de gestão, de participação na família? São essas as questões e a luta nossa, nós mulheres, a gente tem esse questionamento. Por que a gente se prepara, a gente se qualifica, a gente ocupa os espaços e não é considerada como deveria ser dentro dos processos de decisão? Essa é a questão. Não é só uma equiparação salarial, é uma equiparação de oportunidade. É o lugar de direito.